O Senhor quer falar conosco nessa noite. Prometo aos irmãos que não vão demorar, mas também não vou levar para casa nada que o Senhor ministrou no meu coração enquanto eu estudava esta palavra. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, e o versículo de número 14 diz assim a palavra do Senhor: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: Desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Pode sentar, glorificando o nome de Jesus. Irmãos, logo que recebi este convite, sou muito grato a Deus, eu e o evangelista Gesiel. Quantas vezes ministramos neste culto denominado Indo ao Encontro da Vitória. E eu não poderia aqui, antes de entrar nesse texto, sem falar do texto desta campanha. Hebreus capítulo 11, versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó. E eu perguntando ao Senhor o que trazer nessa noite, porque sempre foi assim, desde os meus 12 anos, eu ministro a palavra do Senhor, e sempre que recebo o convite, logo eu vou para a oração, e pergunto: Senhor, o que tu queres falar com a tua igreja? Há um temor sobre a minha vida nessa noite, porque eu não falo para pessoas comuns, e não estou aqui também palestrando para algum público normal. Eu falo nessa noite para a igreja de Cristo, e é Ele quem está aqui nessa noite. E logo que eu observei, pela fé caíram os muros de Jericó. Claro, quando morre Moisés e Deus precisa levantar alguém para que possa suceder Moisés, então ele levanta Josué. Josué, homem de guerra. E eu observei uma coisa: Moisés, homem manso, que coordenou o povo pelo deserto muitos anos, mas chegou um momento em que Deus precisou levantar um homem guerreiro como Josué, e Deus passou a instrução, mas as voltas que eles precisavam dar, irmãos, eles só fizeram tudo aquilo pela fé. Não foi o povo, não foi o sacerdote, não foi a multidão que estava ali, não foi Josué, foi pela fé injetada no coração daquele povo, e os muros caíram. Então o Senhor me disse: Raniel, a incredulidade, eu prego a mensagem do tema dessa noite: a incredulidade, a muralha do século presente. Meus irmãos, nos dias em que estamos vivendo, não temos mais visto pessoas de fé. Aleluia, repito, nesses dias em que estamos
tempo, não estamos mais observando crentes, irmãos, pastores, pregadores, cantores que têm fé em seu coração. Nós também trabalhamos, Senhor Jesus, com cultos de milagre. Nós oramos, buscamos e tentamos de alguma forma convencer a igreja, os irmãos, que Deus não mudou, Deus ainda é o mesmo. Mas eu observei a incredulidade tomou conta do coração de muitos, e por isso os milagres não acontecem. Observe o texto, eles estavam reunidos entre os discípulos e os escribas, discutindo o que é aquele menino que estava ali, que era possesso, havia um espírito sobre a vida dele. Eu fiquei me pensando, olha só, eles discutindo, eles brigando em uma necessidade que precisava ser sanada. Se você parar para pensar, não é diferente nos nossos dias. Tanta gente brigando, e as necessidades, pessoas que precisam de uma oração, pessoas que precisam de uma visita, pessoas que precisam de um abraço. O que estamos fazendo? A incredulidade tomou conta de nossos corações. E eu vou a seguir aqui, aleluia. E eu observei que alguém gritou e disse: olha, eu tenho um menino. Este pai estava sofrendo. E eu observei que os discípulos que andavam com Jesus, ele mesmo disse, não conseguiram expulsar aquele demônio. Por quê? Porque nos últimos versículos, no versículo 29, Jesus vai dizer que eles não conseguiram por falta de jejum e oração. Segura nessa noite, irmãos, porque a palavra do Senhor é forte, aleluia. Porque a fé, ela tem que ser regada, a fé, ela tem que ser trabalhada como jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração. Quer fazer culto de libertação, jejum e oração. Quer cantar, jejum e oração. Quer pregar, jejum e oração. Quer receber o teu milagre nessa noite, vem pro culto em jejum e oração. Quando aquele homem disse para Jesus: olha, os teus discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, eu fico me perguntando como pode andar com Jesus, ouvir as instruções de Jesus, mas não conseguir ter o poder. Jesus vai dizer para eles: olha, vocês são os incrédulos. Sabe por quê? Porque eles andavam com Jesus, ouviu as palavras de Jesus, ouviu os ensinamentos, mas eles por muitas vezes duvidavam de quem era Jesus. Olha, eu conto e você vai entender. Eles estavam no meio do mar da Galileia, e de repente o vento começou a soprar, a onda começou a bater naquele barco, e de repente Jesus aparece. Meu Deus, algo surpreendente está acontecendo naquele lugar. É Jesus que vem por cima das águas, aleluia. Mas os seus discípulos que andavam aos pés dele não o conheceram, não o conheceram. Eu fico apavorado com isso, e eu quero dizer nessa noite que tem irmãos, tem crentes, tem pastores, tem pregadores, tem cantores que tem há 10, 20, 30, 40 anos na igreja e não conhece Jesus, não conhece Jesus, não sabe como ele trabalha, não sabe como ele age, porque falta de jejum e oração. A sua fé não está regada no jejum e na oração e paz dos senhores. Jesus se apresenta para eles, repreende o mar e atravessa para outro lugar na cidade de Gadara. E olha o que acontece: Jesus está caminhando na beira da praia, e de repente vem um homem endemoniado, você conhece, chamado Gadareno. Ele se prostra aos pés de Jesus e diz: que tu veio fazer aqui, filho do Deus Altíssimo? Olha só, o diabo teve que dizer quem era Jesus, mas os discípulos não sabiam quem era Jesus. Nessa noite você sabe quem é Jesus. Você sabe porque você fez essas 7 quarta-feiras. Você sabe qual é a muralha realmente que Deus tem que derrubar na tua vida. Você tem regado a tua vida com jejum e oração. Jesus vai dizer para aquele menino, para aquele pai: traga o menino. E observe o texto. A Bíblia é linda, a Bíblia é maravilhosa. Observe o texto.
e perguntou ao pai quanto tempo que lhe sucede isso. Jesus havia observado que eles estavam brigando pela situação do menino. E agora Jesus vai perguntar para eles, parece que eu estou Jesus pensando, eu vou perguntar para ele. Será quantas vezes ele pensou em solucionar esse problema? Será quantas vezes ele tentou me procurar no meio da multidão, ir a algum culto na sinagoga, para que esse problema fosse resolvido? E o pai disse, olha, esse menino é desde a infância. E eu vou ler aqui, irmãos. Se este menino, quando eu falei menino, eu acredito que devia ter uns 12 a 14 anos de idade. 14 anos, o inimigo fazendo de tudo com a vida desse pai. E o pai estava longe brigando com os discípulos, brigando com os escribas. E o Senhor revelará algo ao meu coração. Tem problema que precisa ser tratado, Jesus. Tem problema que precisa ser resolvido. Não dá para esperar não dá para esperar 2 anos, não dá para esperar 3 anos. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque o problema que você está enfrentando, seja ele físico, financeiro ou espiritual, precisa ser tratado nessa noite. E a muralha, talvez a tua incredulidade, pastor humano, eu nem acredito mais, eu conheço pessoas próximas de mim. Por que você não ora para Deus curar você dessa perna, da coluna, da cabeça? Eu só quero ir para o céu, porque eu acho que Jesus ele quer me ver assim mesmo. Nada disso, meus irmãos. Sabe o que é isso? É incredulidade. Incredulidade parece o João Batista, que anunciou Jesus, pregou Jesus, falou de Jesus, mas quando a adversidade bateu na sua porta e ele estava preso lá, ele mandou 2 discípulos pergunta lá para ele se ele ainda é Jesus a qual eu anunciei, ou devemos esperar outro. Parece que eu vejo nós hoje em dia. Será que ele vai voltar? Será que ele ainda cura? Será que vale a pena orar? Será que vale a pena pregar? Será que vale a pena cantar? Será que vale a pena ir na igreja? Será que vale a pena fazer campanha? Vale a pena sim, vale a pena sim, vale a pena sim, vale a pena sim, porque daí realmente adoro o Senhor nessa noite. Vai doer, mas é só um pouquinho. Lá no médico, quando você vai lá tratar, o teu problema às vezes dói, mas sara. Aleluia, o que temos visto hoje, você sabe disso de palavras. E eu não estou aqui criticando ninguém, apenas observando a Bíblia Sagrada. Contes, pessoas que falam para nós que está tudo bem, não precisa renúncia, não precisa nada. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite e diz para nós: olha, tem problemas que eles precisam ser tratados. E o problema maior da qual estamos tratando aqui nessa noite é a nossa incredulidade. O Senhor quer fazer nós sair daqui dessa quarta-feira mais crentes, mais confiando em Deus, mais acreditando na sua palavra. Sai daqui com um anseio de orar, de jejuar, de fazer a obra do Senhor e crer que Ele ainda é o mesmo. O Pai levou até Jesus. Este Pai com certeza observou Jesus fazer muitos milagres, como eu e você que pregamos. Quando vamos evangelizar alguém, dissemos: olha, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo. Mas esse pai começou a contar para Jesus o problema, e de repente o pai disse assim: olha, se não puder fazer alguma coisa comigo, meu Deus. Como assim? O pai levou necessidade até Jesus e duvidou: será que tu podes fazer alguma coisa? É uma a nossa oração muitas vezes: Senhor, será que o Senhor ainda vai mudar a minha história? Senhor, será que o Senhor ainda vai responder aquela oração que tanto eu tenho orado? Eu falo uma coisa do Senhor para pessoas que têm: Senhor, vai valer a pena fazer 7 quarta-feira, eu cheio de problemas, dedicar meu tempo para ir lá no culto. Será?
será? Olha a resposta de Jesus. Tudo. Eu vou ficar aqui até você orar. Tudo é possível aquele que crê. Se você chegou aqui nessa noite e crê que nessa noite, no encerramento dessa campanha, Deus vai fazer uma reviravolta na sua vida. Creia porque Ele vai fazer. Se você chegou aqui na dizer, Pai, eu creio que hoje eu vou ser curado, creia porque Ele vai te curar. Creia porque Ele vai te curar. Observe que o espírito que estava naquele menino, Jesus vai repreender. E toda vez que ele retrata algo como isso, devemos orar com atenção. Jesus pega aquele menino e vai repreender e diz para ele: espírito mudo e surdo. E Gisele, quem fala a verdade não existe. E aqui eu e a mulher eu tive que orar mais um pouco. Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Jesus foi categórico. Jesus podia dizer para aquele menino: olha, espírito sai. Tá, Jesus foi categórico. Espírito mudo e surdo. Eu vou primeiro com o surdo. Nós que somos ouvintes e viemos ouvir. Não temos a nossa vida, não temos a nossa fé regada com jejum e oração. Passamos tempo com tantas outras coisas e não na oração, na prática da leitura bíblica, nos cultos de ensino, na escola bíblica dominical, ou algum culto para adorar o Senhor. Aí vai ter a campanha das muralhas caindo. Você lembra muito? Vem a primeira, Deus não fala. Vem a segunda, Deus não fala. Vem a terceira, Deus não fala. Vem a quinta, Deus não fala. Vem a quarta, Deus não fala. Vem a sexta, encerra a campanha. Não vem mais na igreja. Deus não estava naquele negócio. Deus não falou comigo. Eles não falaram nada com nada. Eu queria dizer você que é surdo. Deus está falando desde a primeira oração que é feita aqui nesse altar. Desde os hinos da harpa, dos hinos especiais, especialmente esta palavra. A nossa incredulidade é tanta que não ouvimos mais a voz do Senhor. E você vai estipular como Deus quer falar contigo. Diz o profeta tal: levanta o fundamental e se ele vir aqui e descer um manto e eu ver fogo do céu e um raio, é o Senhor que está falando. O Senhor me trouxe aqui não como pregador, não como profeta. Eu vou te dizer, essa noite eu faça como esse Pai: Senhor, ajuda a minha incredulidade, porque Deus está falando contigo e quer abrir os teus ouvidos espirituais, e você vai ouvir a voz do Senhor no trabalho. Você vai ouvir a voz do Senhor na rua, aonde você estiver. Você verá que Deus fala com você. E nós, mudo. E aqui é mais forte. Pegou aqui também, cortou aqui também. Aleluia. Falamos da igreja. Falamos dos ouvintes que veio ouvir a palavra. Mas às vezes a igreja não ouve a voz do Senhor, porque em cima do altar tem pastor, tem pregador, tem cantor que está mudo. Deus não consegue mais usar a nossa boca para falar com a igreja. Por quê? Porque nossa vida não está regada com jejum e oração. Eu aprendi 3 coisas para Deus usar o pregador do céu, sabe disso: oração, jejum e leitura diária da Bíblia. A igreja vem ouvir Deus falar, e Deus com um monte de obreiro às vezes, e não consegue achar um que tenha a sua vida regrada na oração, no jejum e o contato com o céu, para ele falar e ele transmitir
Mas nessa noite, o Senhor desce aqui nessa igreja e derrama e quebra a nudez aqui em cima, e quebra a surdez aí embaixo, quebra a escuridade, cai nessa noite, e os frutos virão, e os frutos começam a vir. Prepara as cadeiras, Gesiel. Começa a aumentar as cadeiras. Porque o Senhor nessa noite vai quebrar a nossa incredulidade aqui. Nós vamos começar a crer. Vamos vir para o culto crendo. Pode ser o irmão mais simples que vai pregar aqui, mas Deus vai usar ele. Pode ser a irmã mais simples que vai cantar aqui, mas Deus vai usar ela. E a obra do Senhor vai ser realizada. Mas que vergonha, porque eu já vou encerrar. O tempo não me permite mais além. Mas que vergonha os discípulos passaram. Que vergonha. E às vezes eu ouço o diabo falando: não tem obreiro, não tem pregadores, não tem profetas. Meu povo, o povo que se diz de Deus está surdo, não ouve mais a voz do Deus deles. Mas agora vem o paus, porque eu sou com esses pregadores que só bate e não traz o paus. Eu tenho paus nessa noite. Você vai ser daqui feliz, mas a tua cabeça não está. Você está pensando agora, o Espírito Santo está trabalhando na tua mente nesse momento. Porque está pensando às vezes que você se calou, profeta. Urabraca séria bacadará. Profetas de Deus que estão aqui nessa noite, o Espírito Santo te faz lembrar quantas vezes você se calou e não entregou a mensagem. Não entreguei. E você neste momento, pregadores, essa mensagem que você pregar, e você chegou aqui e pegou e mudou a mensagem. Você está lembrando disso agora? Aquela pessoa, aquela família que era com você ir orar e você não foi. Lembrando disso agora. Eu sei que você está dando uma vergonha no teu coração. E muitos que te conhecem, que sabiam como você pregava, cantava, orava, vinha à igreja, e agora parece que está meio recuado, está dizendo: está morto. Foi isso que falaram do menino quando ele expulsou o espírito mudo. Está morto. Estão falando dos obreiros dessa época, dos pastores dessa época. É claro que tem muitos, mas Deus tem os remanescentes. Estão dizendo no modo geral: está morto, estou morto. Não tem mais profeta, mas tem sim. E os que estão caindo nessa noite, fiquem em pé comigo, eu já vou encerrar. Olha só, está morto, não tem mais. Não tem mais unção, está morto. Canta, não faz mais evento, está morto, está morto. Mas o diabo vai sair daqui derrotado, e a mulher da incredulidade cair nessa noite. Sabe por quê? Porque Jesus vem, pega o menino pela mão que está morto, Jesus, e o coloca de pé de novo. É isso que Jesus está fazendo com o teu ministério nessa noite. Que estão dizendo: está morto, está caído, não vai dar em nada. Ei, Jesus te pega pela mão hoje. Uma paca e carabaca e te coloca de pé. Obreiro, Jesus pega vocês nessa noite pela mão e coloca de pé, igreja. Jeová desceu aqui nessa noite, está pegando você pela mão. Cadê aqueles que estão crendo nessa palavra? Era para você estar pulando, era para você estar adorando. Deus te colocando de pé nessa noite hoje. Deus está te colocando de pé nessa noite. Levante a tua mão para cima e por um minuto comece a adorar aquele que nos sara. E a cura do Jeová nessa noite é de colocar de pé. Você chegou aqui derrotado, mas vai sair daqui vivo, mais vivo do que você entrou, mais vivo. Você chegou aqui como morto, se arrastando. Jesus te coloca de pé e você sai daqui hoje caminhando no caminho.
é regime não, vai sair daqui jejuando, orando, vai procurar os demônios da cidade, vai levantar a mão, vai arrepender, vai orar para os enfermos e eles vão ser curados. Quem quer isso, passe aqui para frente nessa noite. Eu preciso orar, eu preciso orar, eu preciso orar. Você não está fazendo um voto comigo, nem com Gesiel, mas é com Deus. Eu vou sair daqui orando mais, jejuando mais, me consagrando mais. Murabaca, eu começo a botar as cadeiras aqui em cima, porque vai ter um obreiro aí, que vai se apresentar como obreiro, que estava morto, mas vai viver essa noite. Tem mais, tem mais, tem mais. Deus quer te usar. São só esses. Deus quer usar mais. Ah, mas eu não tenho nenhum dom de nada, irmão. Venha porque Deus te dá o dom aqui nessa noite. Ah, já